Doc Online. O singular documentário de 1963, intitulado Do Circo à Lua, do realizador Hans Richter, acompanha, com um filtro de encantamento ternurento e informado, a evolução do trabalho criativo do seu amigo e escultor Alexander Calder, numa exploração quase surrealista da dualidade entre a realidade e o sonho. O título parte do circo como simbolismo da vida, do absurdo e da busca escapista aos constrangimentos cotidianos, e dirige-se, num genial assomo imaginativo, para a Lua, na exploração de formas mais abstratas e cósmicas. Ambos os artistas, Calder e Richter, tiveram uma participação empenhada na exploração de formas não convencionais de expressão, por exemplo, pela introdução do movimento, no seio da encruzilhada dos círculos artísticos do início do século XX, na nossa amada, mas desolada Europa, na expressão de Calder. Richter foi seu companheiro de vanguardas contraculturais, nomeadamente no âmbito do movimento Dada, ao qual se juntou em 1916 em Zurique e sobre o qual veio a publicar um livro de referência, Dada, Arte e Anti-Arte. Para além de escritor, editor, ensaísta, crítico, professor em Nova Iorque na década de 40, pintor abstrato de formas fluidas e cores vibrantes, mas também semifigurativa nos últimos anos da vida, Richter foi pioneiro no cinema abstrato e um marco no cinema experimental desde a década de 20 do século passado. Realizou filmes em que explorou a abstração visual, o ritmo e percepção visuais, e a sincronia entre a imagem e som em obras como Ritmos, de 1921 e 23, Sonhos, que o dinheiro pode comprar, de 1947. Este último assumiu contornos colaborativos quase coautorais, com participação de Calder, Duchamp, Max Ernst e Man Ray. Calder, por exemplo, contribuiu com sequências que envolviam figuras arquetípicas circenses, humanas e animais, feitas de arame, cordel, borracha e tecido, com a respectiva narrativa, montadas e encenadas para criar performances improvisadas já nessa década. O Circo Calder, criação icónica de 1926 a 31, é também integrado parcialmente no presente documentário, que revela a natureza artesanal e performática do circo em miniatura, com as figuras como símbolos de estados emocionais ou conceitos, e onde Richter documenta o modo como Calder dava vida a esses objetos inanimados através da manipulação. É também integrada no documentário a exploração do movimento na escultura abstrata, que redundou na criação das célebres esculturas móveis. Inicialmente motorizadas, evoluíram para esculturas suspensas, que se moviam por correntes de ar. Marcel Duchamp designou-as por mobile. Richter adotou uma abordagem direta, com foco quase exclusivo na apresentação visual das obras de Calder, e com uma simplicidade tal que, paradoxalmente, realçou a ingenuidade subjacente às esculturas. Fê-lo através de um olhar íntimo sobre o processo criativo de Calder e sobre a sua personalidade alegre, lúdica e engenhosa, terá estudado engenharia na juventude. Richter visualizou a beleza, a complexidade dessas formas abstratas dotadas de um sentido de leveza e suspensão, revelando o seu delicado equilíbrio, que parece desafiar a gravidade, com as suas danças coreografadas pelas correntes de ar ou pelo sopro bem disposto do escultor. O filme sublinha como o movimento transforma a percepção da escultura, introduzindo uma dimensão temporal
e uma qualidade quase orgânica às suas produções. Richter afina pelo mesmo diapasão de dinamismo de Calder, ao explorar, agora, o movimento através do cinema. O filme destaca-se pelo seu caráter lúdico e uma abordagem disruptiva, onde a forma se torna tão importante quanto o conteúdo. Na montagem, a fragmentação narrativa permite o uso inventivo da simultaneidade e justaposição de elementos visuais. As imagens sobrepõem-se, intercalam-se, criando uma sensação de movimento e fluidez, reforçando a ideia de transição e transformação. Por outro lado, a relação entre os primeiros planos e os de fundo é frequentemente manipulada para provocar efeitos visuais intrigantes. Os sons do circo, como risadas e músicas, são entrelaçados com outras sonoridades que, juntamente com uma iluminação dramática e artificial, ajudam a construir a atmosfera do circo, intensificando o sentido onírico de sonho e fantasia que evoca emoções e estados de espírito, potencializando um impacto visual peculiar. Richter captura a poética do movimento, a alegria, a inovação e a beleza cinética que definem a obra de Calder. Oferece um olhar profundo e uma compreensão intrínseca da sua linguagem visual que desafia as convenções do cinema tradicional ao proporcionar uma experiência sensorial e emocional impactante. Faz assim refletir sobre um conceito mais amplo de beleza, sobre a complexidade da vida, sobre como não ceder ao banal e explorar radicalmente o extraordinário. Este documentário cumpre, afinal, a desafiadora intuição de Richter ao considerar veementemente o cinema como uma distinta forma de arte moderna, ao provocar sensações únicas.